Saudações, meus queridos, bom dia a todos, Deus sempre conosco. Hoje nós estamos aqui para discorrer sobre o capítulo 6 do livro Caminhos e Escolhas, livro de minha autoria, e esse capítulo 6 tem o título Querer sem Poder. Habitualmente nós ouvimos o oposto, né, que querer é poder. Mas o que será que isso significa nesse contexto aqui desse capítulo específico, né? Para isso nós precisamos tomar ciência do seu conteúdo de forma resumida. Então, os capítulos desse livro, em sua maioria, eles são histórias, né, seguidos de um texto crônico reflexivo. Por que histórias? Histórias com E, porque nós retratamos aqui vidas reais, né? São fatos que realmente aconteceram na vida de certas pessoas, elas não são reveladas aqui, mas são fatos reais. E no caso desse capítulo 6, trata-se de um homem, né? Ele é fumante há 15 anos e está casado há 7, ou seja, aproximadamente 50% aí do tempo em que ele passou na sua vida sendo um tabagista, ele esteve casado, o período mais recente, né? E desde o início do relacionamento, a sua companheira, ela é contra, né, o seu vício e insiste cotidianamente para que ele pare de fumar. E, de certa forma, ela se torna um pouco radical, né? Porque ela até coloca a seguinte questão, de que ele deve escolher entre ela ou o cigarro. Por quê? Porque caso ele não pare de fumar, ela o ameaça constantemente em pedir o divórcio, como se pudéssemos resolver as coisas dessa forma, né? E a questão é que ela pensa estar com a verdade, né? Ela pensa ter a posse da verdade, né? Acreditando que ela sabe o que é bom para o outro. Será que nós podemos tão facilmente chegar a essas conclusões? E nós fazemos isso cotidianamente, né? E o que é a verdade, né? Essa é uma questão ainda mais cabulosa, mas o que nós podemos entender, pelo menos até o momento, é que nós podemos ter acesso à verdade, mas de forma gradual, esclarecendo, clareando, ampliando a nossa visão pouco a pouco, né? A verdade absoluta das coisas somente Deus pode ter, porque Ele é um ser necessário. Então, o primeiro erro é acreditar que sabemos o que é melhor para o outro. E isso nós fazemos todos os dias, sempre quando nós temos esperança. E essa nossa colega aí, ela tem bastante esperança, né? Ela tem esperança de que o marido pare de fumar. O capítulo ele cita uma passagem do Novo Testamento, mais especificamente Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Cristo anuncia para os discípulos que ele estava prestes a ser crucificado, né? E Pedro o repreende, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, pois de modo algum isso te acontecerá. É uma situação bem parecida aqui na questão da esperança. Então veja que Pedro tem esperança de que Cristo permaneça vivo ao seu lado, né? Sem que nada de mal aconteça a ele, mas ele não tem a visão mais ampla da necessidade espiritual dos acontecimentos que estão por vir, né? Então é de certa forma um egocentrismo de Pedro, né? Buscando a verdade das coisas somente na sua satisfação pessoal. Olha só como é que nós nos comportamos. Então a pergunta que se faz, né, aqui no capítulo, na segunda página do capítulo, no penúltimo parágrafo, pergunto: então a esperança é cega? Né? Talvez esta não seja a melhor conotação, né? Mas existe um filósofo francês chamado Comte Sponville, tem uma obra dele belíssima que se chama Esperança. Como é que é o título? A Esperança Desesperadamente, algo nesse sentido. Depois eu vou confirmar o título específico dessa obra, mas ele afirma que esperar é querer sem poder. Então, quando nós esperamos, não no sentido de uma fé, mas esperar passivamente, né? Quando nós ficamos passivos, nós não temos poder de atuação sobre nada. Então, podemos ter uma certa esperança, mas essa é a esperança que nos mantém no movimento, caminhando. Enquanto nós estamos nos esforçando para a mudança, aí cabe uma esperança, né?
porque nós sabemos qual que será as possibilidades de um resultado vindouro. Então existem aquelas pessoas que têm esperança em ganhar na loteria, por exemplo. Existe a possibilidade, se você fizer o jogo, existe a possibilidade de você ganhar, né? Mas como é que se vive de esperança, né? Então, nós precisamos entender melhor essa questão, né? Porque enquanto nós insistirmos nessa esperança vazia, né, inerte, passiva, nós continuamos a querer sem poder, sem capacidade nenhuma de transformação. Então, quem quiser, tiver interesse em se aprofundar mais nesse assunto e outros assuntos relacionados à filosofia, está aqui a minha sugestão, a obra Caminhos e Escolhas, Solano Jacob. Vou deixar o link aí em algum lugar, algum botão, alguma descrição aí do vídeo abaixo, para que você possa acessar. E uma boa leitura para você, sempre na Divina Sintonia. Um forte abraço.